Agora há pouquinho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, estava reunido com o ministro da Cidadania, o João Roma, e eles estavam detalhando a questão de alguns programas sociais. O ministro Paulo Guedes também falou sobre a questão da reforma tributária, e essas falas acontecem também no momento em que a gente está falando do Ministério do Trabalho, a recriação do Ministério do Trabalho, que ficava ali antes no guarda-chuva do Ministério da Economia de Paulo Guedes. Vamos ver um trechinho do que disse o ministro Paulo Guedes. Não vem nada disso. O teto foi uma ferramenta criada exatamente para impedir o descontrole da despesa pública, que as despesas públicas criavam sem controle. Então, a gente criou o teto exatamente para dizer o seguinte: olha, não pode seguir sem descontrole, não pode seguir esse descontrole. E os programas sociais desenhados pelo ministro João Roma estão inteiramente dentro dessa filosofia, do teto, da responsabilidade fiscal, e é isso que está indo para o orçamento. Enviou um projeto vinculando o novo programa à aplicação de dividendos. Isso vai ser mantido ou vai mudar a reforma tributária, da mesma forma, a filosofia era justamente há 25 anos os cidadãos mais ricos do Brasil não pagavam o imposto de renda sobre dividendos, lucros e dividendos. Então, nós justamente colocamos esse imposto. A alegação dos super ricos era justamente que não, já pagamos pelas empresas. E nós então respondemos, não queremos que as empresas paguem. Queremos justamente que quando saia o recurso da empresa, é que justamente os cidadãos mais ricos, era uma anomalia. A Estônia, a Letônia e o Brasil eram os únicos países que não cobravam impostos sobre dividendos. Então, nós estamos dizendo, olha, os super ricos vão pagar esses impostos, nós vamos justamente aliviar 30 milhões de assalariados, 32 milhões de assalariados contribuintes que pagavam, eles estão pagando menos, os super ricos pagam mais, e aquela alegação de que, bom, mas nós já pagamos nas nossas empresas, nós estamos dizendo o seguinte, não queremos que vocês paguem nas empresas. Nós queremos, ao contrário, reduzir a tributação das empresas. Então, a tributação das empresas cai de 34% para 24% já. Quer dizer, nós chegamos à média da OCDE, que é em torno de 23%, 24%. O Brasil se moderniza, então, dizendo, olha, as empresas no Brasil vão pagar o que pagam no mundo inteiro. 23%, 24%. Quer dizer, vamos baixar imediatamente 10%. Essa é a ideia da reforma tributária também. Naturalmente, essa reforma, ela vai ser, o relator, que está completamente afinado conosco, está querendo até promover uma ligeira, não é ligeira, né? Ele fala em termos de 20 até 30 bilhões de queda de arrecadação, cumprindo a nossa promessa de que nós não vamos aumentar os impostos. Na relatoria dele está prevista até uma queda de 30 bilhões. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que o Brasil está crescendo mais rápido, a arrecadação está vindo mais forte, nós estamos transformando isso justamente nessa folga de 30 bilhões que haveria. A arrecadação está vindo bem mais forte. Bom, o ministro Paulo Guedes falando ali sobre essa questão da taxação dos lucros. Lembrando, as pessoas mais ricas pagarem mais impostos. Se a gente for comparar hoje quem ganha menos, quem ganha mais, a gente acaba pagando a mesma quantidade de impostos, mesmo percentual ali, né, Pri? Explica pra gente como funciona, por que há tanta polêmica nesse assunto, que é taxar o lucro das pessoas mais ricas. E essa última fala do ministro Paulo Guedes também sobre a arrecadação. Pois é, vou começar pela primeira parte, se eu esquecer a segunda, você me lembra dele. Fechou. Mas, basicamente, o que a gente tem é a taxação dos dividendos proposta nessa segunda fase aí de reforma tributária do governo, que é a reforma tributária sobre o imposto de renda. Lembrando que aquela primeira fase propunha algumas mudanças ali mais relacionadas ao imposto sobre o consumo. Voltando para essa questão de dividendos, o que a gente tem hoje é uma isenção dos lucros e dividendos. E aí o que acontece? Então, uma empresa, quando ela lucra, ela distribui esse lucro na forma de dividendos e não existe um imposto sobre isso. Qual que é o grande problema? A tal da pejotização. Então, tem pessoas, executivos dessas grandes empresas, que acabam abrindo uma empresa para que, como PJ, eles recebam esses dividendos, que seriam basicamente os seus salários, e nisso eles não pagam imposto, já que os dividendos são isentos. Então, a proposta do governo é passar a tributar
esses dividendos e passar a tributar essas pessoas mais ricas que usufruem dessa vantagem tributária. Vale falar que os tributaristas têm defendido muito que em outros países já existe a tributação de dividendos, então essa é uma regalia que só existe no Brasil. Então o Brasil, com essa mudança, caminha para o que acontece também lá fora, para a praxe internacional. Porém, o que acontece é que também existe uma resistência muito grande no mercado e sobre o percentual que vai ser tributado. Então, o que o mercado pede é que essa tributação de dividendos venha acompanhada também da redução do imposto de renda sobre a pessoa jurídica para que haja um equilíbrio e não haja um aumento da carga tributária, já que o que todos os economistas e o mercado quer é que a gente tenha uma redução da carga tributária e simplificação de impostos. Sobre o segundo ponto, lembrei, Dani, que ele me perguntou da questão da arrecadação. O que está acontecendo também é que o governo está contando muito com o aumento de arrecadação do primeiro semestre. De fato, foi um aumento que veio muito positivo por causa de retomada da economia, por causa da inflação. Qual que é o grande problema? A inflação não está cedendo. Então, o teto de gastos ele é ajustado pela inflação que vai até junho. E isso já aconteceu, a inflação já bateu mais de 8% até junho. Só que a inflação não está cedendo pelos últimos índices que a gente tem acompanhado e falado aqui nos jornais. O que está acontecendo, então, é que as despesas do governo que vão ser reajustadas pelos índices de inflação até dezembro, se a inflação não ceder essa sobra no teto de gastos, que o governo tem contado tanto para fazer esses aumentos aí de gastos, ou então, por exemplo, essa redução, essa perda tributária, o governo não vai poder contar com isso lá à frente. Então, os economistas alertam muito também para esse risco. A gente vê isso em várias falas do governo, inclusive, não só com reforma tributária, aumento do Bolsa Família e outros pontos. O governo tem citado esse aumento de arrecadação, mas ele não é certo. Existem essas incertezas aí adiante. Serve só para bater o déficit lá, né? Nada mais que isso. E tem mais que isso, né, Dani? A gente deveria estar usando esse aumento de arrecadação para reduzir endividamento público nesse momento. Exatamente. Então, que é um momento difícil, que a gente ainda está numa retomada pós-pandemia, a gente tem um nível de endividamento muito maior do que de outros países parecidos, emergentes, só que a gente não está usando esse bom momento para avançar. A gente está usando esse bom momento para gastar mais porque a eleição está aí. Então, eles vão colocando aí essas pautas populistas. Tá certo, Pri. Obrigada. Até já. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre esse assunto.